Quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Eu quero falar com você essa noite sobre tudo o que você precisa saber para superar o deserto. Diga para quem está do seu lado, tudo o que você precisa saber. Gente, vocês estão animados ainda? Tem alguém comigo aqui? Tudo que você precisa saber para superar o deserto, amém, queridos? Mateus capítulo 3, a partir do verso 13 diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, assim que Jesus cruzou as águas, assim que ele saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Capítulo 4, verso 1 diz: e então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, nos empodera, Senhor, encha-nos com o teu poder, encha-nos com a tua graça, para que, ó Deus, o deserto não se transforme num lugar de morte, num lugar de incredulidade, num lugar de murmuração, mas que o deserto se transforme num lugar de vida, que nós possamos ver águas brotarem no meio do deserto, nós possamos ver jardins florescerem em lugares secos, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Meus irmãos, existem duas formas de nós passarmos por tempos difíceis. E a primeira maneira de nós passarmos por tempos difíceis é adotando a postura do povo de Israel. É entender que o momento difícil é uma oportunidade para a incredulidade, que o momento difícil é uma oportunidade para a murmuração, uma oportunidade para a apostasia. Aliás, existem muitas pessoas que transformam o deserto na sua justificativa para adotarem esse tipo de postura, para adotarem esse tipo de comportamento. Eu não sei se você se lembra, mas em Deuteronômio a Bíblia conta a história de um israelita que, após ter ouvido a proclamação das leis de Moisés, no primeiro sábado seguinte, ele decidiu que a melhor opção era desobedecer a Deus, saindo para colher, quando Deus havia dito que o povo no sábado deveria descansar. E quando ele foi pego praticando isso, a Bíblia diz que os israelitas o tomaram, o trouxeram até Moisés e oraram ao Senhor para saber: Deus, o que nós devemos fazer com esse homem? E sabe o que Deus disse? Deus disse que ele deveria ser apedrejado no meio de todo o arraial. Por quê? Para que aquele comportamento deliberado de rebelião contra Deus não se alastrasse pelo restante do povo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o povo que o deserto não dava a eles a oportunidade de pecar, que o deserto não era para eles uma oportunidade de adotar uma postura que não condizia com o propósito que Deus os havia chamado para viver. Mas muitos de nós pensamos que o deserto pode ser uma oportunidade para nós adotarmos posturas que Deus não espera mais encontrar em nós. E aí a gente pensa que o deserto pode nos dar a liberdade de murmurar, que o deserto pode nos dar a oportunidade de reclamar. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o pastor Márcio diz que a murmuração é a mesma coisa que dizer o seguinte: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Quando diante de uma circunstância, de uma adversidade,
que não parece favorável a você, e você aparentemente não encontra respostas, e pensa que a melhor opção diante do problema é murmurar a respeito do que está acontecendo, você está dizendo o seguinte: no lugar de Deus, eu estaria fazendo diferente. No lugar de Deus, eu estaria fazendo melhor. Às vezes a gente pensa que o deserto dá para a gente o direito de caminhar em incredulidade. A gente está caminhando em fé enquanto está tudo certo, né? Pense nos israelitas. Quando eles ouviram a palavra de libertação, rapidamente eles acreditaram. Deus havia levantado um homem, ele estava operando prodígios e sinais, o nome dele Moisés, e o povo rapidamente acreditou. Mas quando o preço pela libertação começou a exigir deles uma postura, rapidamente eles se voltaram contra Moisés e começaram a questionar se aqueles sinais realmente os levariam à liberdade, ou se aqueles sinais iriam apenas intensificar o sofrimento que eles já estavam vivendo por 400 anos. Em outras palavras, eles estavam transformando o deserto numa oportunidade para questionar se Deus realmente estava com Moisés, ou se ele tinha poder suficiente para fazer aquilo que ele estava dizendo. Murmuração, incredulidade, e o último pecado que a Bíblia descreve que nós podemos adotar no tempo do deserto é o pecado da apostasia. E se você ler Hebreus, se você ler a carta escrita aos Hebreus, sabe o que você vai descobrir? É que da mesma forma que a vida espiritual tem um caminho de progresso, ela tem um caminho de retrocesso. Eu ouço pessoas falarem assim às vezes: Vinícius, eu estagnei na minha vida espiritual. Irmãos, eu tenho uma triste notícia: na vida espiritual não dá para se estagnar. Ou você está crescendo, ou você está regredindo. Ou você está caminhando para a maturidade, ou você está voltando para a infantilidade. E o último pecado dessa consequência, incredulidade e murmuração, é a apostasia. É pensar que a vida da qual Deus me livrou ainda pode ser uma opção para mim. Porque eu não sei se vocês entendem isso, mas os israelitas estavam conectados ao novo, desejando ainda estar no velho. Vocês estão comigo aqui? Os israelitas estavam conectados ao novo, mas porque o novo parecia por um momento desconfortável, para eles era melhor voltar ao conforto do velho na escravidão do que estar desconfortável no novo que Deus estava fazendo. Eu pergunto para você nessa noite: o que é melhor? Estar desconfortável no novo ou estar confortável na prisão? Hello, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, o culto já começou. Mas irmãos, essa não é a única postura que nós podemos ter em relação ao tempo de deserto. Eu queria ouvir um glória a Deus bem forte essa noite. Não, irmãos, assim, um pouco mais espontânea, né? Existe uma outra postura, amém, queridos? Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda. O pastor André está assistindo em casa, irmãos. Existe uma outra postura. Está vendo, pastor? Está todo mundo comigo, aleluia. Irmãos, é exatamente isso que Jesus quer ilustrar para nós. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas o Evangelho de Mateus é escrito de uma forma para mostrar para a gente que é possível ter uma outra postura a respeito da vida e do plano de Deus. Quando você olha para o Evangelho de Mateus, é como se Mateus estivesse usando a narrativa dos israelitas para mostrar para a gente, no exemplo de Jesus, que é possível passar pelo deserto com uma postura diferente. É possível passar pela realidade da sequidão com uma postura diferente. E sabe por que eu digo isso? Eu digo isso porque você olha para a vida de Jesus, e Jesus é retratado por Mateus como o israelita perfeito, o israelita fiel, aquele que não falhou em cumprir aquilo que Deus havia entregado para o seu povo.
E irmãos, nós devemos olhar para a postura desse israelita fiel, nós devemos olhar para a postura desse ser humano que foi em todo o tempo obediente à vontade de Deus e dizer: Senhor, esse é o exemplo que eu quero imitar. Se nem Jesus foi privado do deserto, eu também não serei privado. Mas a questão não é ser privado, é como eu vou passar por esse tempo de sequidão. Eu posso deixar esse tempo de sequidão me matar, ou eu posso matar a sequidão e transformá-la numa oportunidade para viver o novo que o Senhor tem preparado para a minha vida. E como é que Jesus fez isso? Pode aplaudir o Senhor. Como é que Jesus fez isso? Primeiro, intimidade. Vamos dizer juntos? Intimidade. Mais uma vez. Intimidade. Meu irmão, você precisa entender uma coisa. Quando Deus te libertou, Ele te libertou para Ele. Vou repetir. Quando Deus te libertou para Ele. A razão de nós sermos salvos, a razão de nós termos sido libertos do cativeiro, da escravidão, do pecado, do mundo, do diabo, ninguém está dando glória a Deus por isso. Alguém foi liberto aqui. Deus te libertou para Ele, Deus te libertou para ser propriedade dEle. 1 de Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Em outras palavras, Deus tirou você do Egito para você se casar com Ele. Eu não sei se você entende isso, mas isso é o que significa santificação. O que significa santificação? Quando a Bíblia chama algo de santo, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que esse algo foi separado para uso exclusivo. Exemplo, na época de Moisés, irmãos, existiam muitas tendas, existiam muitas cortinas, existiam muitos candelabros. Mas a diferença é que a tenda que Deus mandou construir foi construída para um uso exclusivo. O candelabro que Deus mandou construir era para uso exclusivo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi comprado para ser de uso exclusivo. Deus comprou você para a intimidade. Ele se casou conosco, irmãos. Ele estabeleceu um pacto com a gente. E sabe qual é a boa notícia dessa informação? Sabe qual é a boa notícia a esse respeito? É que quando a gente se casa com Deus, quando a gente entra nesse modelo de relacionamento com Ele, quando a gente se coloca debaixo do pacto, tudo que é nosso passa a ser de Deus. Mas tudo que é dele passa a ser nosso. Vou repetir. Tudo que é de Deus passa a ser nosso, assim como nós passamos a pertencer a Ele. Você já ouviu aquela frase: eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Intimidade. Jesus deixou isso muito claro para nós. Ele deixou muito claro que a razão pela qual Ele estava aqui era mostrar que a vida deveria ser vivida constantemente em intimidade com Deus. Nós não deveríamos perder esse propósito de vista. E foi exatamente porque os israelitas perderam a compreensão de que Deus os havia chamado para os conectar, para viver para Ele, é que eles transformaram o momento e a oportunidade de viver o propósito numa oportunidade para a murmuração. Deus te chamou para Ele, Deus te comprou para Ele, você pertence a Ele, você é dele. Amém, meus irmãos? Jesus desceu as águas do batismo exatamente para nos dizer isso. Nós pertencemos a Deus. Assim como os israelitas foram tirados daquele cativeiro do Egito para se tornarem propriedade de Deus, para por meio da relação com Deus eles cumprirem o propósito. Deus fez isso com os israelitas, e Ele está fazendo isso em Jesus, e Ele quer fazer isso em nós. Não desperdice o seu relacionamento, não desperdice a sua intimidade com Deus, não desperdice o seu tesouro.
Que Deus possa ser para mim e para você como aquela pedra preciosa. Que Deus possa ser para mim e para você como uma pérola de grande valor, que um colecionador procura até encontrar, e quando ele encontra, ela é tão importante, tão preciosa, que ele é capaz de vender tudo que ele tem só para adquirir essa pérola, só para adquirir esse tesouro. Muitos de nós estamos preferindo trocar o nosso lugar em Deus por um lugar nas circunstâncias. Nós estamos preferindo nos sentirmos ricos a respeito das coisas do que nos sentirmos ricos a respeito de quem nós pertencemos. Meu irmão, quem está tentando se sentir rico a respeito das coisas, quando estiver no deserto, privado aparentemente de tudo, vai se sentir vazio. Mas quem entende que o seu verdadeiro tesouro não é uma coisa, mas é uma pessoa, não importa por onde esteja caminhando, permanece com a consciência de que não importa onde eu esteja ou o que eu tenha, eu permaneço rico, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tem alguém comigo aqui essa noite? Ele é o nosso tesouro. Segundo, identidade. Porque a intimidade produz o quê? Identidade. Jesus desce as águas para ouvir algo muito importante. Você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a gente fica ansioso quando os problemas aparecem? Porque eu não sei se você entende isso. Tem gente que acha que a ansiedade é só emocional. Tem gente que acha que a ansiedade é só biológica. Mas para o apóstolo Paulo, a ansiedade também é um problema teológico. Como assim, pastor? Vou dizer para você. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as suas preocupações e ansiedades sejam conhecidas do psiquiatra. Tome um Rivotril e fique feliz. É isso que Paulo diz? Alguma coisa contra o Rivotril? Alguma coisa contra o psiquiatra? Não. Ou Paulo diz assim: sejam os seus problemas conhecidos para o psicólogo. É isso que ele diz? Não, Paulo diz assim: sejam as vossas ansiedades conhecidas diante de Deus. E se você acha que a medicina é uma coisa dos nossos tempos, eu queria dizer para você que na época de Paulo a medicina já existia. Eu queria dizer para você que Paulo era sensato o suficiente para, se precisasse dizer isso. Porque quando Timóteo tinha um problema no estômago, Paulo não pensou, não titubeou de dizer para ele: toma um pouco de vinho para você curar a sua úlcera. Então nós não estamos lidando com um homem extremista e religioso. Nós estamos lidando com um cara sensato, que percebe que a ansiedade na vida do cristão pode se tornar um problema psicológico e teológico. Por quê? Porque, meus irmãos, às vezes os problemas querem dizer para mim e para você que nessa situação que nós estamos passando, Deus não está presente. Ou querem dizer para a gente que Deus está contra a gente. Porque se Deus estivesse com a gente nesse momento, nós não estaríamos passando por isso. O problema quer te dizer assim: olha, você não é um crente, você não é um filho de Deus, então por que você está passando por isso? Você não é um crente, você não é um filho de Deus, então por que isso está acontecendo? Irmãos, foi o mesmo questionamento que o diabo fez para Jesus: você não é o filho de Deus? Então por que você está passando necessidade? Só que, irmãos, o apóstolo Paulo diz que quando o seu problema a respeito da ansiedade é teológico, não adianta tomar Rivotril e não adianta ir no psicólogo, não. Você precisa orar. Sabe por quê? Porque a oração te faz lembrar que Deus permanece no lugar dele, e você também deveria permanecer confiando no Deus que não se apartou de você e continua amando você com um amor intenso. Jesus foi para o deserto sabendo uma coisa muito importante: eu sou um filho amado de Deus. E isso não tem a ver com o que eu faço,
Isso não tem a ver com o que eu possa produzir, não tem a ver com a minha produção, não tem a ver com a minha capacidade, não. Isso tem a ver com a graça maravilhosa do meu Pai, que independente do que eu faça ou não, olha para mim e diz: meu filho, eu te amo com amor intenso e eterno, e nada vai mudar isso ao seu respeito. Quem vai para o deserto com essa consciência? Quando a sequidão se levanta dizendo: onde está o seu pai? A pessoa diz: está onde sempre esteve, e eu continuo onde sempre vou estar, porque eu sou um filho amado de Deus. Intimidade, identidade e, por último, empoderamento. Porque ao ouvir a afirmação, a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu do céu uma pomba, e ela pousou sobre ele. Irmãos, vocês estão comigo aqui? Diga comigo: pousou. Eu ouvi uma vez algo muito interessante. Você sabia que essa é a primeira vez, depois do dilúvio, que a pomba encontrou um lugar de pouso sobre uma pessoa e permaneceu? Porque as pessoas que eram usadas por Deus no Antigo Testamento tinham acesso a essa graça, mas a graça não podia permanecer. Ela vinha, os capacitava e ia embora. Mas quando o Espírito vem sobre Jesus, a Bíblia diz que o Espírito pousou sobre ele. Aí você pergunta assim: Vinícius, por que o Espírito pousou sobre Jesus? Por que ele ficou ali? Eu vou dizer para você: porque o Espírito encontra lugar para pousar em ovelhas, mas não em animais indomáveis. Jesus era tão manso, irmãos, tão sereno, tão tranquilo, né? Como nós ouvimos aqui o pastor André falando no domingo, que o Espírito encontrou um lugar de tranquilidade, de mansidão, de águas tranquilas, e ali o Espírito pousou sobre ele. Sabe, meu irmão, nessa noite eu digo uma coisa para você: talvez a razão porque você não consegue perceber a ação do Espírito é porque está muito agitado aí dentro. Está muito bagunçado aí dentro. E não dá para perceber, não é que o Espírito não esteja, amém, queridos? Porque depois que a gente nasce de novo, o Espírito vem habitar dentro de nós. Nós somos envolvidos pelo Espírito, amém, irmãos? Nós temos o Espírito em nós, em volta de nós, por cima de nós. Nós estamos cheios, aleluia. E ainda dá para transbordar. Alguém falou glória a Deus por isso? Pastor, por que eu não percebo esse empoderamento? Porque não dá para perceber quando tem água muito agitada. Para perceber isso precisa do quê? De mansidão. Meu irmão, eu termino dizendo para você aqui essa noite, que nesse mundo cheio de barulho, a gente se acostuma que Deus muitas vezes vai fazer tudo no meio do barulho para a gente. Tipo a experiência de Elias. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente pensa assim: cara, mas se Deus fez desse jeito, se Deus fez desse jeito e Deus fez desse jeito, então tipo assim, Deus já fez fogo chover, relampeou, trovejou, não, agora vai relampear e vai trovejar de novo. Tem alguém comigo aqui? Aí estava lá o Elias esperando relampear e trovejar e encontrar Deus no meio do relâmpago e do bagunça. Mas relampeou e Deus não estava lá. Trovejou, Deus não estava lá. Sabe quando Elias percebeu a ação do Espírito? Sabe quando Elias percebeu o empoderamento que ele precisava para continuar na missão que Deus havia confiado a ele? Quando ele ouviu uma brisa suave. Quando ele ouviu uma brisa suave, no meio daquele sussurro, ali estava a voz de Deus dizendo para ele: Elias, aqui está tudo o que você precisa para completar a sua jornada. Aqui está tudo o que você precisa, Elias, para terminar a missão para a qual eu te chamei. Elias falou: Deus, a minha missão já acabou, não dá mais. Deus falou para ele: Elias,
Só está começando. Tem rei para você ungir ainda, tem profeta para você levantar ainda, tem muita coisa para acontecer, Elias. O problema é que você está tentando colocar o meu poder dentro de uma caixa, e eu não me prendo a uma caixa, Elias. Eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da forma como eu quero. O que você precisa é decidir experimentar do meu poder, se colocando nessa posição de humildade, de quebrantamento, para que a minha graça venha e repouse sobre você. Meu irmão, se você tiver essas três coisas, você pode passar qualquer deserto. Qualquer deserto. Intimidade, identidade e poder do Espírito Santo. Meu irmão, você pode passar qualquer deserto. Por que nós estamos morrendo no deserto? Porque ou está faltando intimidade, ou está faltando identidade, ou está faltando poder do Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? A gente começa a assumir a postura dos israelitas. Ah, mas esse pão enfadonho que eu como todo dia, não estou aguentando mais comer esse pão. Ô Moisés, você não vai dar água para a gente não? Pelo amor de Deus, Moisés, você trouxe a gente para esse deserto aqui para morrer de fome? Ai Moisés, ai que saco, Moisés, eu quero comer carne, Moisés. Lá de onde eu vim, lá onde eu estava, Moisés, eu tinha carne à vontade. Aí você me traz para cá, eu tenho que ficar comendo esse pão que cai do céu todo dia. Irmãos, muitos de nós estamos maldizendo a vida nova para a qual Deus nos chamou, por causa de um leve desconforto momentâneo. Querido, o que você precisa não é que as coisas talvez mudem do lado de fora. Certamente Deus fará isso. Há uma terra te esperando, existe leite e mel aguardando por você. A maior mudança talvez que você precise hoje é a que acontece do lado de dentro. Você precisa trazer Jesus para o centro da sua vida. Você precisa trazer a sua identidade para a realidade dele, e depender do poder do Espírito de Deus para cumprir aquilo que ele chamou você para fazer. Tem alguém comigo aqui essa noite? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Abba, tão perto eu quero estar. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Eu quero estar perto, me deixa ouvir o som das batidas do teu coração. Abba, tão perto eu quero estar. Diga, eu quero estar perto, e eu quero estar perto, me deixa ouvir. Erga suas mãos e diga o som. Diga Abba, 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 tão perto eu quero. Diga quem sabe um pouco mais, erga suas mãos, feche os seus olhos e diga quem sabe, quem sabe. E quem sabe um pouco mais. Amar, viver, servir com intensidade. E quem sabe um pouco mais me parecer. Vamos lá, Goiânia, levante as suas mãos, feche os seus olhos e diga quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, aleluia. E quem sabe um pouco mais. Amar, viver, servir com intensidade. E quem sabe um pouco mais me parecer contigo. Eu quero estar perto, me deixa ouvir o
som das batidas do teu coração. Abba, tão perto eu quero estar. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Pai, diga: Pai, nessa noite eu corro para Ti. Diga: Pai, eu volto para os Teus braços. Diga: eu me rendo. Diga: eu me entrego. Diga: Pai, quando eu digo que Tu és o meu Pai, eu conheço quem eu sou. Diga: Pai, eu sou o Teu filho. Diga: nessa noite eu te peço, dá-me mais do Teu Espírito. Diga: encha-me mais do Teu Espírito. Diga: Pai, eu me entrego. Diga: eu reconheço que preciso de Ti. Diga: eu declaro, Jesus Cristo é a porta de acesso para a Tua família. Assim eu oro, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Talvez você esteja aqui essa noite e você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser um filho de Deus. Eu não estou convidando você para uma religião, para uma igreja. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Eu estou convidando você para se entregar para Jesus. Ou quem sabe você já é um cristão, mas está longe de Cristo. Você já é um filho de Deus, mas está longe da casa do Pai. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Se você é essa pessoa nessa noite que diz: eu quero entregar minha vida para Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Vamos lá todos juntos. 1, 2, 3, levante bem alto uma das suas mãos. Se você diz: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, levante bem alto uma das suas mãos, bem alto. Existe alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Aleluia. Você que está aí nos assistindo em casa, nos assistindo pelo YouTube, você também pode participar desse momento. Nós vamos abrir o chat agora. Você pode deixar o seu nome, você pode deixar aí o seu pedido de oração. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você. Você também pode dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus. Faça essa decisão também. Você quer voltar para Cristo? Também pode tomar essa decisão. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.